Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, crucifixo, Bolsa Família e transposição do Rio São Francisco. Sobre esse assunto nós vamos discorrer daqui a pouquinho, antes de eu pedir a você que se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Eu já expliquei várias vezes anteriormente, claro, que o nosso canal tem o objetivo de alcançar 1000 inscritos. Mas, para chegar a 1000, eu, ajudado pelo meu amigo Diguinho, meu amigo Paulo Marinho, meu amigo Elzo Rios e outros tantos colaboradores, nós já passamos dos 669. Logo, ainda precisamos de mais um pouquinho, acho que coisa de 33%, 34% talvez, do nosso objetivo. E nós esperamos alcançar o mais depressa possível. Bom, desculpe. Hoje eu quero falar com você, especialmente, sobre a mentira e o nível que a mentira tem. A coisa mais normal na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista no passado, eu não sei se hoje ainda funciona assim, era que quando alguém indicava à Prefeitura Municipal, ou seja, sugeria à Prefeitura que fizesse um redutor de velocidade, muito mais conhecido como quebra-molas, na cidade, o outro vinha e fazia a mesma indicação. E aí, quando ia a plenário para votação, você tinha indicação de 4, 5 vereadores para o quebra-mola. A mesma coisa ocorria com alguns projetos que deputados apresentavam, tanto na Assembleia Legislativa da Bahia, como na Câmara Federal. De repente, tinha 3, 4 indicações idênticas. Bom, mas isso é uma briga salutar. Entretanto, se apropriar e estabelecer um estelionato intelectual já é uma vergonha. E o pior de tudo é querer indevidamente puxar para si algo que nada fez, que nada idealizou. Eu falo isso para lhes dizer sobre 2 assuntos importantes no Brasil. Aqui não tem viés político, o nosso compromisso é com a verdade. Todos sabem que em 2003, no Brasil, havia um grande número de pessoas que passavam por necessidade alimentar. Alguns ignorantes acham que as pessoas estavam morrendo de fome. Não é assim. A fome não mata o cidadão imediatamente, quem mata é a sede. Então, o que é que acontece quando você passa fome? É que você almoça, não janta, ou janta, não almoça, portanto, você passa fome. E nessa luta, que um lhe dá uma coisa ou outra, você tem um emprego aqui, outro ali, que não lhe dá sustentação, você vai vivendo. É assim, é esse pessoal. E é claro que nesse meio tinha aqueles que comiam uma vez por semana, mas eles resistiam. Meu pai contava que nos anos 40, que as pessoas da região de Juazeiro colocavam sal, água e papelão. E aí bebia aquela água com a impressão que estava tomando uma sopa e mastigava o papelão, engolia aquele papelão e enchia o estômago. Isso era na região do Juazeiro da Bahia. Então, vários e vários casos nós sabemos de pessoas que comiam ratos, o priá do mato é um rato, lagartixas, calangos, mais do que normal, a própria literatura já diz isso. Mas tem gente que entende que tudo isso é uma farsa. Aí, o então presidente da República, Lula, fez o Bolsa Família. E esse programa teria uma duração de 20 anos. Portanto, em 2022, o programa, por força de lei, perderia o seu objetivo. Ou se criava um
programa novo. Desculpe, é uma construção que tem aqui do lado da minha casa, que enche a casa de poeira, por mais que se limpe, eu fico com esse pigarro. Mas mil desculpas, mas eu não vou parar porque o raciocínio já tem 5 minutos. Bom, e com isso, o Brasil, que estava no mapa da fome, um mapa mundial de países onde tinha a fome, e essa fome atingia 40 milhões de pessoas, houve uma diminuição e as pessoas que ficaram nessa situação correspondiam, no final do governo, a 5%. De 40 milhões, você vai chegar em uma média de 3, talvez no máximo 4 milhões de pessoas. Seguindo isso, foi feito o programa Luz para Todos, que facilitou a vida das pessoas que poderiam, inclusive, guardar seus alimentos na geladeira, o que conseguiam. Houve o programa Agricultura Familiar, que fez com que as escolas públicas municipais comprassem a produção de cada localidade no Brasil. E é por isso que você vai aqui em Caetanos, Bom Jesus da Serra, em Mirante, e lá você encontra mercadinhos que antes do governo Lula eram apenas vendas mais simples que você podia imaginar. Hoje já tem supermercado, já tem hotel, né? Tudo foi feito com o dinheiro do Bolsa Família. Por quê? Porque a população que recebia tinha onde gastar, e quem tinha o que vender crescia, gerava emprego, gerava renda, a moeda girava na cidade. Além disso, veio o programa de esgotamento sanitário e, por lei, o calçamento, a pavimentação de uma rua só poderia ser concretizada se houvesse o esgoto. Sendo assim, você gerava emprego nos menores municípios do Brasil. Exitoso programa, tinha que ser copiado. E esse programa chegou a, em média, repassar para as famílias R$200, porque tinha uma outra coisa também que esse programa resolveu, que foi a manutenção da criança na escola, pois só tinha direito ao Bolsa Família o pai ou a mãe que apresentasse o cartão de vacina das suas crianças. Ora, criança vacinada é criança com saúde. E a garantia que veio em outra situação, que foi do piso salarial do professor. Mas esse é outro assunto, não vou colocar para que o comentário não se estenda mais. Bom, essa foi uma parte que, claro, você chega depois, você pode aperfeiçoar. Ocorre que você, fazendo as correções necessárias pela inflação, hoje se paga nesse programa, em alguns casos, R$400. Mas é preciso que entenda que nós vivemos uma pandemia e aqueles R$200 que foram pagos pelo governo Lula, Dilma e até no governo Temer, o país estava em pleno crescimento e não tinha as dificuldades de emprego, que também grande parte do emprego foi gerada nesses governos que eu acabei de dizer. E aí, então, é diferente da pandemia. Por si só, na pandemia, tinha que triplicar e não R$400 apenas. Considerando isso, hoje, infelizmente, o atual presidente da República puxa para si o programa Bolsa Família. É uma vergonha você simplesmente querer dizer que algo que não é seu, seja material ou imaterial. Bom, adiante, uma outra coisa, que isso aí nos deixa mais entristecido ainda. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou o Palácio do Planalto e, entre aqueles pertences pessoais, ele levou um crucifixo que toda a vida foi dele. Mas aí, os seus inimigos e parte da imprensa ladina
começou a dizer que aquele Cristo era um Cristo que estava no Palácio do Planalto há muito tempo, o que não era verdade. Até porque é muito difícil uma escultura de um Cristo você saber quem fez. Só os especialistas sabem. E Lula, com aquela sanha do juiz Sérgio Moro, que, diga-se de passagem, como juiz se portou como um moleque, mandou fazer a apreensão atendendo o pedido de Deltan Dallagnol, um evangélico que não honra os evangélicos que nós conhecemos em Vitória da Conquista. E esse cidadão, que também é outro moleque, depois da apreensão, da confusão toda que foram checar, chegaram à conclusão da verdade. O crucifixo, o Cristo era do Lula. E como era do Lula? O Cristo pertencia a um arcebispo, um bispo de São Paulo, que colocou o crucifixo à venda para ajudar alguém, uma coisa nesse sentido. E esse crucifixo, esse com Cristo, foi comprado por um amigo de Lula que o presenteou. Portanto, não presenteou ao presidente da República, não. Presenteou ao amigo Lula, assim como o meu querido amigo deputado Jean Fabrício me doou, me presenteou com o livro As 21 Lições do Século XXI, de Henri Kakakari, o escritor israelita. Bom, não pode ninguém chegar aqui e dizer que esse livro não foi o livro que Fabrício me deu. Bom, fizeram essa confusão e o Deltan Dallagnol descobriu que o crucifixo era de Lula. Mas o que ele fez? Ele deixou que todas as pessoas, inclusive o Ministério Público, arrolasse o crucifixo como se tivesse sido desviado uma questão de peculato do Palácio do Planalto. Então, quem é o vagabundo aí? Por que eu estou chamando o cidadão de moleque? Porque eu entendo que você não pode atribuir pecado a ninguém que tenha pecado. Acrescentar a essa pessoa mais um pecado. Não. A obrigação de um homem decente é o quê? É dizer o seguinte, irmão, ele fez esse, mas esse aqui ele não fez. Pronto. Era para ele dizer, em rede nacional, Ministério Público errou, arrolou um item, mas o item realmente é do presidente Lula, ele não tirou de ninguém. Mas ao contrário, a onda girou que Lula tinha levado o crucifixo. Como leva exatamente toda a culpa do mundo. Porque a intenção não é estragar o Lula, é levá-lo ao suicídio. Imaginavam que Lula faria o que Getúlio fez. Só que Lula é nordestino. Antes de tudo, um forte, como eu falei. E Lula resistiu. Depois se descobriu que tudo feito por Dallagnol e todos os procuradores mancomunado com o juiz Sérgio Moro, se tratava tão somente de uma conspiração em favor de grandes investidores norte-americanos no Brasil. Tanto é verdade que aquele pré-sal que você se lembra que Lula disse que era para sustentar a educação brasileira por 30 anos, não tem mais esse dinheiro. A Petrobras foi fatiada, vendida para Deus e o diabo, e o pré-sal foi junto. Participação brasileira no petróleo brasileiro hoje é ínfima. Bom, esse é outro episódio. E por fim, veio o episódio da transposição do Rio São Francisco. E isso deixa quem tem vergonha na cara mais indignado ainda. Senhores, Dom Pedro II projetou a transposição do Rio São Francisco. Dom Pedro foi sucedido pela República. E aí, mais de 30 presidentes, se eu posso estar falhando aqui,
passaram pelo governo, nenhum deles teve a coragem de fazer a transposição do Rio São Francisco, que traz água para o Nordeste brasileiro. Lula teve e Lula fez. Ocorre que quando Lula deixou o governo em 2010, a transposição do Rio São Francisco já tinha sua obra física construída em torno de 70%. Dilma fez uma parte, e quando Dilma entregou ao presidente Michel Temer, a transposição do Rio São Francisco tinha 90% de suas obras físicas, faltando uma coisinha ou outra da arte final. O presidente Michel Temer conseguiu, no seu período, concluir 2,5%, ou seja, 2,5%. 92,5% foi a parte de Michel Temer. E essa parte foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro nesse patamar. Ocorre que hoje nós temos no Rio São Francisco perto de 95% da obra física concluída, ou seja, a contribuição de Jair Bolsonaro e do governo Bolsonaro para a transposição do Rio São Francisco está entre 1, 2 e no máximo 3%, que eu acredito que não alcance. Mas Bolsonaro grava um vídeo dizendo que ele é o Messias e que ele foi que trouxe a transposição. É claro que o cidadão que está no Rio Grande do Norte e pode ser um homem simples, ele não saiba onde o Rio São Francisco nasce, que todos nós aprendemos na escola, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Mas o seu leito forte é na Bahia. É da Bahia que a água vai embora para o restante do Brasil, em larga escala. A enormidade do Rio São Francisco na região de Malhada, Carinhanha, é gigantesca. E o São Francisco vai ali, Bom Jesus da Lapa e Companhia Limitada, recebe o afluente Rio Grande, Rio Corrente, na região de Santa Maria da Vitória, né? Chega a Pernambuco imponente, deságua em Sergipe e Alagoas, e dali o Rio São Francisco foi transposto para Paraíba, Rio Grande do Norte, completando os estados do Nordeste beneficiados com o São Francisco e o Ceará também. Feito isso, nós ainda precisamos construir 5% da transposição do Rio São Francisco. Então, quem diz que foi Bolsonaro que fez, tem duas opções. Ou é um profundo ignorante ou é um mau caráter de marca maior. E o mau caratismo, por mais bonito que você seja ou por mais feio que você seja, se você for, você vai carregar. Bom, meus caros, existe um rapaz que ele ocupa aqui as redes sociais e ele mente, eu não sei se ele mente sabendo que está mentindo ou se ele mente por pura ignorância. E ele disse o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores construiu apenas 15% das obras do Rio São Francisco. 15%. Eu tive que chamá-lo de ignorante, não teve outro jeito. Mas o que é mais interessante dizer é o seguinte, se isso fosse verdade, o PT não podia puxar para si a obra de São Francisco. Mas o que é que faz, infelizmente, o bolsonarista? Ele pega, e é claro, não estou dizendo que são todos não, mas aqueles que distribuem na rede social a mentira, encontra um açude que tem o seu cimento rachado em algum lugar, e aí quebra e grava com aquelas imagens e fica dizendo que foi o PT que quebrou para dizer que estava fazendo. Veja só, se você vai construir um tanque, um açude, um canal e vai quebrar ele todo, se isso é possível.
E aí, com essa mentirada toda, sabendo da fraqueza eleitoral, notadamente no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro aproveita da ignorância de alguns e fica posando de pessoa que conseguiu fazer. Da mesma maneira que ele puxa para si o reajuste do piso salarial, mas tenta transmitir para a população brasileira que ele está dando para o professorado 33%, e não é verdade, e até porque isso é lei de 2008 no governo Lula. Deixou acumular, passou os 33%, mas os 33% é apenas no piso, o que significa dizer que quem ganha acima do piso não tem direito a esse aumento. No caso específico de Vitória da Conquista, nós devemos ter 10% do professorado que não chega ao piso salarial. 90% ganha o piso. Então, o que vai acontecer? Aqueles 10% que estão com a defasagem de R$ 999 será equiparado ao piso. Daí vai surgir um outro problema com as categorias que ascenderam o piso. Mas aí é um problema para a prefeita de Conquista resolver, o seu secretário de Educação. No caso específico do Estado, o governador da Bahia já resolveu da seguinte maneira: ele vai pagar a diferença do piso para 3.800 e vai dar 16% para quem está fora do piso. Logo, ele resolve o problema. É assim que se trabalha, buscando a solução. Agora, é preciso que alguém tenha coragem. Eu faço um desafio a quem possa me desmentir. Bolsonaro era contra o piso do professor. Nunca foi a favor, e ele disse que não era para ter piso. E você sabe quanto é que Bolsonaro queria liberar para os professores? Eu vou lhes dizer, 7,5%. Ele chegou a dizer que como o Fundeb acabou, essa lei nova não amparava mais o piso. Mas a repercussão foi violenta, principalmente do Centrão que está lhe dando apoio agora. Ele não teve outra maneira. Porque também se não desse, o processo seria judicializado e o Supremo Tribunal Federal mandaria pagar, porque é o cumprimento de lei. É isso. Então eu pergunto a você, quem tenta se apropriar do Bolsa Família? Quem tenta se apropriar da transposição do Rio São Francisco? Quem tenta se apropriar do Água para Todos? Quem tenta se apropriar do ProUni? Quem tenta se apropriar das 1.200.000 cisternas construídas no Nordeste para amenizar a sede enquanto a transposição não chegava e que depois vai servir duplamente à sua população? Quem tenta se apropriar da valorização do salário mínimo para acima, não acima, pela garantia de $300 que hoje já não alcança nesse governo. Mas quem fez isso foi os governos de Lula e Dilma. Quem mandava 100.000 estudantes universitários do Brasil para o exterior para adquirir conhecimento e devolver esse conhecimento ao povo do Brasil foi o governo de Lula. O Bolsonaro chegou e acabou com isso. Não tem mais bolsa de estudo para o Ciência Sem Fronteira. Quem construiu os Sírios, quase R$4 bilhões, o alto centro de tecnologia e ciência do Brasil em São Paulo? Bolsonaro fez uma visita, mas alguns disseram que foi ele que construiu, mas não foi. Quem construiu foi o governo Lula. Aí não tem jeito. As 18 universidades que foram acrescentadas às 49 que tinha o Brasil, e mais uma que ficou a critério de Temer fazer no Goiás, e mais 5 que estão projetadas, todas foram feitas no governo de Lula. Da mesma maneira, meus caros e minhas caras, que o Brasil tinha 32% do seu solo urbano com esgotamento sanitário. Ao sair do governo, o PT deixou o país com 50% de esgotamento sanitário. E a nossa Vitória da Conquista tem mais de 95% de esgotamento sanitário feito pelos governos do PT.
Você se lembra que Conquista tinha um pinicão aqui, junto da minha casa. A estação de tratamento de resíduos sólidos, ou seja, tratamento de esgoto mais importante do Nordeste do Brasil, está ali após a UESB, construída no governo do PT. Assim como as 16 mil casas populares a preço de R$30 por mês, R$40 por mês, entregue à população carente. Portanto, vergonha na cara não faz mal a ninguém, assim como canja de galinha. Então, não adianta mentir. Dizer que a transposição do Rio São Francisco foi 15% feito pelo PT, hein? E 75% feito por Bolsonaro, aí não tem condição. Mas nós vivemos num país, meus caros, minhas caras, onde um amigo meu me mostrou um vídeo dentro da Igreja Assembleia de Deus, e aqui o meu respeito à Igreja Assembleia de Deus, onde um cidadão falava sem língua. E uma coisa que eu aprendi quando criança, quando minha avó falava: quem fala sem garganta é o diabo, porque você conhece. Quando alguém fala na garganta do diabo, está cuspindo fogo. E quem cospe fogo pela boca, com certeza não tem língua, porque a língua queima. Bom dia.